Os B-52 estavam literalmente voando para o Irã. Mas então, um cessar-fogo foi acordado e eles voltaram. Aqui está a declaração. Com base em conversas com o primeiro-ministro Shahbaz Sharif e o marechal de campo Asim Munir do Paquistão, nas quais eles solicitaram que eu suspendo a força destrutiva que seria enviada esta noite ao Irã, desde que a República Islâmica do Irã concorde com a abertura imediata, completa e segura do Estreito de Hormuz. Aceito suspender bombardeios e ataques ao Irã por 2 semanas. Será um cessar-fogo bilateral, tema que discutiremos em breve, já que Israel também está envolvido na guerra. O motivo para isso é que já alcançamos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um acordo definitivo sobre a paz de longo prazo com o Irã e a paz no Oriente Médio. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que é uma base viável para negociar. Quase todos os pontos das disputas anteriores já foram acordados entre Estados Unidos e Irã, mas 2 semanas permitirão que o acordo seja finalizado e concluído. Em nome dos Estados Unidos como presidente, e também representando os países do Oriente Médio, é uma honra ter esse problema de longa data próximo da resolução. Então, algumas coisas para destacar aqui. A primeira, que é a mais importante. Os Estados Unidos conseguiram o que estavam pedindo. E eu digo isso literalmente. Nos últimos dias, as propostas que os Estados Unidos enviaram foram um cessar-fogo e a abertura do Estreito de Hormuz. E então você negocia uma paz de longo prazo. E adivinha, foi exatamente com isso que o Irã concordou. Deixe-me esclarecer. Não é só uma declaração unilateral, pois o Irã também está anunciando isso. A mídia iraniana está atualmente transmitindo exatamente essa mensagem em suas emissoras de TV por todo o Irã, basicamente confirmando o cessar-fogo, mas tentando apresentar isso como uma retirada dos Estados Unidos. A melhor parte é que o anúncio do cessar-fogo veio cerca de 1h30 antes do prazo final. E como eu disse no início do vídeo, alguns dos caças e bombardeiros estavam literalmente a caminho do Irã e então deram meia volta, basicamente sinalizando com antecedência que algo havia sido acordado. E do ponto de vista iraniano, realmente parece que eles vão cumprir a parte deles no cessar-fogo, porque até mesmo o líder supremo iraniano aprovou pessoalmente esse acordo. Basicamente, a proposta de 2 semanas. Novamente, é importante esclarecer aqui que isso não é algo de longo prazo. Na verdade, é um cessar-fogo temporário enquanto as negociações ainda estão em andamento. Então, os países não vão ficar atirando, bombardeando e lançando mísseis uns nos outros enquanto as negociações estão em andamento. Isso é positivo, especialmente considerando que hoje de manhã mencionamos que o Irã pediu a estudantes universitários e crianças para irem a usinas de energia e pontes, formando um escudo humano para tentar impedir um ataque dos Estados Unidos. Agora, enquanto estou literalmente gravando isso, estamos recebendo cada vez mais atualizações sobre todos os detalhes que foram acordados. E outro detalhe que acabamos de saber é que Israel também está participando desse cessar-fogo temporário com o Irã e vai suspender sua campanha de bombardeios. Mas é aqui que essa situação fica um pouco complicada. Apenas minutos depois que o presidente Trump anunciou o cessar-fogo, mísseis começaram a ser lançados do Irã em direção a Israel. Na verdade, como você pode ver no tweet na sua tela, um deles foi realmente interceptado nos arredores de Tel Aviv. Novamente, isso pode ser qualquer coisa, certo? Vimos isso durante a Guerra de 12 Dias, onde mesmo com um cessar-fogo ou um acordo de paz anunciado publicamente, ainda tínhamos ambos os lados lançando alguns ataques um contra o outro, ou respondendo a um ataque que o outro lado lançou. Espero que isso não quebre o cessar-fogo, mas que a mensagem ainda esteja sendo transmitida pela cadeia de comando. Então, tenho certeza de que os líderes iranianos, e novamente, eu gostaria de saber exatamente quem negociou em nome do Irã. Os líderes iranianos provavelmente aceitaram um cessar-fogo, mas os militares iranianos agem de forma independente. Eles basicamente operam por conta própria. Não há cadeia de comando no Irã devido aos assassinatos em curso. Por isso, mesmo com líderes concordando com o cessar-fogo, alguns subordinados ainda têm acesso a mísseis e continuam lançando-os. Espero que pare. Mas além disso, também temos outra complicação relacionada a Israel, que provavelmente vai precisar de mais esclarecimentos. Essa complicação está ligada à invasão do Líbano por Israel. Antes de explicar, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Isso realmente nos ajuda no nosso esforço para trazer as notícias para vocês o mais rápido possível. Então, agradecemos muito o seu apoio.
Canais de notícias do Líbano afirmam que o anúncio envolve Estados Unidos, Irã e Israel no Irã. Assim, ninguém sabe ao certo o que acontecerá no Líbano. Agora, pode-se supor que, agora que o Irã concordou com o cessar-fogo, o grupo Hezbollah, que é um proxy iraniano, também vai parar de atacar Israel. Mas o que ainda não está claro é se Israel vai recuar do Irã. Porque, pelo que eu sei, acho que Israel entrou no sul do Irã apenas para criar uma zona de amortecimento. Então isso é algo que definitivamente vai ser complicado. O que complica ainda mais é que Israel não parecia querer que os Estados Unidos aceitassem o cessar-fogo. Vimos alguns relatos da mídia israelense e da mídia americana basicamente dizendo que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estava pressionando o presidente Trump para não concordar com nenhum tipo de cessar-fogo. Agora, do outro lado, tínhamos o vice-presidente J.D. Vance, Steve Witkoff e Kushner, os três pressionando Trump para basicamente aceitar um acordo com o Irã. Vamos revisar a proposta de 10 pontos sobre o acordo com o Irã, mencionada pelo presidente Trump em sua declaração inicial. Então, essa é a proposta de 10 pontos que o Irã enviou aos Estados Unidos depois que os Estados Unidos enviaram uma proposta de 15 pontos ao Irã. Então, de certa forma, se olharmos apenas para os números, parece que estamos avançando, porque de 15 caiu para 10. Mas veja o que o Irã está pedindo. O Irã quer garantias de que não será atacado de novo, o que não é irracional. Busca o fim definitivo da guerra, não apenas um cessar-fogo. Isso é algo sobre o qual o Irã basicamente já recuou. Terceiro ponto. O Irã quer pôr fim aos ataques de Israel ao Líbano. Isso me faz acreditar que talvez haja um cessar-fogo no Líbano também. Talvez esteja acontecendo agora, mas até o momento eu não tenho essa informação. Se eu conseguir essa informação, vou colocar nos comentários. Certo, então é só conferir os comentários fixados. 4. Suspensão de todas as sanções dos Estados Unidos contra o Irã. 5. Fim dos combates regionais contra aliados do Irã. Acho que isso se refere ao Hezbollah, já que ninguém está atacando os Houthis agora. Número 6. Em troca, o Irã abriria o Estreito de Hormuz. 7. O Irã imporia uma taxa de passagem por Hormuz de $2 milhões por navio. Isso é algo que vai gerar uma grande discordância. Acredito que o Irã sabe que não vai conseguir isso. Eles incluíram essa proposta basicamente para obter outras concessões em troca de abrir mão desse ponto. Digo que o Irã não vai conseguir porque, afinal, onde isso vai parar? Não sou eu quem levanta essa questão. Há pessoas com mais conhecimento em geopolítica e experiência de vida do que eu, observando como o mundo funciona. Eles apontam: se o Irã está cobrando $2 milhões por navio, onde isso vai parar? O Reino Unido pode fazer a mesma costa? A Espanha pode fazer a mesma coisa? A Dinamarca, eles também iriam querer fazer a mesma coisa, certo? Se esses países pagam $2 milhões por navio ao Irã, seus empresários provavelmente pressionariam os governos a cobrar a mesma taxa de outros navios que cruzam seus estreitos. E isso basicamente levaria o mundo de volta a como era há 200 anos, porque era exatamente isso que os países faziam há 200 anos. E nós já nos afastamos desse tipo de mundo. Agora, a liberdade de navegação, permitindo que países cruzem águas internacionais sem tanta preocupação com pirataria ou cobrança de uma taxa mafiosa de proteção, porque é exatamente disso que se trata. O Irã sabe que não vai conseguir, mas faz essa exigência para obter outras concessões. O ponto 8 da proposta de cessar-fogo trata basicamente do mesmo assunto. O Irã quer dividir essas taxas com ele mesmo. No ponto 9, o Irã deve criar regras para a passagem segura no Estreito de Hormuz. E no ponto 10, o Irã deve usar as taxas de Hormuz para reconstrução em vez de reparações. Agora, algumas coisas interessantes. Primeiro, o presidente Trump não disse que está concordando com a proposta de 10 pontos. O que ele disse foi que este é um bom ponto de partida, uma base viável para negociar. A mídia iraniana tenta mostrar que a proposta de 10 pontos já foi aceita. Isso não é verdade, mas novamente isso acontece em toda a matéria. Se você estudar as guerras que aconteceram ao longo da história da humanidade, ambos os lados geralmente tentam apresentar um acordo de paz como se estivessem vencendo. Então isso simplesmente vai acontecer. Eu não acho que o Irã vai chegar e dizer: "Ei, nós perdemos essa guerra, mas não se preocupem, pessoal. Agora vamos ser um país melhor." Isso provavelmente nunca vai acontecer. Ao menos há cessar-fogo.
provavelmente haverá novas negociações. E alguns pontos que provavelmente vão ser mais polêmicos são o programa de mísseis balísticos, que os Estados Unidos querem limitar. Eles não querem eliminar. Eles querem impor limites ao Irã, seja na quantidade ou alcance dos mísseis, e também restringir o enriquecimento. O Irã não quer abrir mão das capacidades de enriquecimento de jeito nenhum. Eles não querem desistir das capacidades de enriquecimento. Os Estados Unidos insistem que o Irã deve desistir do urânio enriquecido e das capacidades de enriquecimento. Vamos aguardar o resultado das negociações. Agora, outro grande acontecimento que ocorreu hoje é que o jornalista americano, que foi sequestrado por um grupo iraniano no Iraque, foi libertado. Felizmente, algo que não mencionei no vídeo da manhã é que ela foi libertada antes do cessar-fogo ser anunciado. Então, isso provavelmente foi algo totalmente diferente das negociações que estavam em andamento sobre o cessar-fogo. Isso foi algo em que o governo iraquiano realmente trabalhou muito para garantir a libertação desse jornalista americano. E aqui estão mais detalhes. Marta, boa tarde. Vou começar com notícias de última hora. Há poucos segundos, um oficial dos Estados Unidos confirmou à Fox News que a jornalista americana Shelley Kittleson, que foi sequestrada há uma semana em Bagdá, no Iraque, por uma milícia xiita iraquiana apoiada pelo Irã, foi libertada. Fui informado de que os Estados Unidos atuaram nos bastidores para libertá-la, provavelmente do grupo Kataib Hezbollah, iraniano no Iraque. Isso ocorre quando faltam 5 horas para o prazo. O presidente Trump afirmou que, sem acordo do Irã, haverá ataques a usinas e pontes iranianas. Enquanto isso ocorre, você vê Shelley Kittleson, jornalista sequestrada pelo Kataib Hezbollah e mantida em cativeiro por cerca de uma semana. Esse é um grupo que atua dentro do Iraque e ela é uma jornalista bastante conhecida em toda a região, por reportar de forma justa sobre diversos assuntos, especialmente em Bagdá, a capital do Iraque. Enquanto terminava a gravação, recebemos uma declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã. E se eu tivesse que adivinhar, acho que esse cara provavelmente teve um papel importante nas negociações. Não sei quem mais esteve envolvido e gostaria de saber, pois isso indica quem será o novo líder no Irã. O novo, não o líder supremo, mas o novo líder civil, porque sabemos que não é o presidente. Mas, de qualquer forma, vamos olhar para a declaração. Em nome da República Islâmica do Irã, agradeço aos irmãos, primeiro-ministro do Paquistão e marechal de campo Munir, por seus esforços para encerrar a guerra na região. Em resposta ao pedido do primeiro-ministro Safir em seu tweet sobre o pedido dos Estados Unidos para negociações com base em sua proposta de 15 pontos e o anúncio do presidente americano aceitando a estrutura geral da proposta de 10 pontos do Irã como base para negociações. Declaro, em nome do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, que se cessarem os ataques ao Irã, nossas poderosas forças armadas também irão suspender suas operações defensivas. Por um período de 2 semanas, será possível a passagem segura pelo Estreito de Hormuz, mediante coordenação com as forças armadas iranianas e levando em consideração as limitações técnicas. Acho que limitação técnica significa as minas marítimas que eles colocaram, provavelmente não vão conseguir encontrá-las e removê-las. Então, provavelmente, eles vão entrar em contato com os navios e avisar: ei, sigam por essa rota específica, que é uma rota segura. Isso vai criar problemas, porque, como sabem, antes da guerra, mais de 100 navios passavam diariamente pelo Estreito de Hormuz. No último mês, apenas 100 navios passaram no total. Então, cerca de 3 navios por dia. Isso significa que há muitos navios acumulados, esperando para entrar, pegar o petróleo e sair. Isso indica que as rotas devem ficar mais congestionadas que o normal. E agora sabemos que, por causa de limitações técnicas do lado iraniano, as rotas vão ficar mais estreitas do que o normal. Os navios não vão poder usar todo o Estreito de Hormuz. Eles devem usar apenas a parte segura, o que trará alguns problemas. Mas, ainda assim, isso vai ser algo bom, especialmente para os países asiáticos e alguns países europeus que estão chegando muito perto de, basicamente, enfrentarem escassez de petróleo. Então, os países estavam prestes a ficar sem petróleo. Nesse sentido, isso é definitivamente uma notícia muito boa. Só o tempo dirá que tipo de tráfego veremos no Estreito de Hormuz e quanto durará esse cessar-fogo. Agora, para entender por que o Irã está agindo da maneira que está agindo agora, precisamos voltar e ver como o Irã chegou à situação em que está hoje.
Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em várias partes, que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece para você, basicamente, clicando no vídeo que está na sua tela.